Olá, muito bem-vindos ao Sem Edição. Hoje é quinta-feira, dia de conversa com o historiador e comentarista político Marco Antônio Villa. Obrigado. Olá, Marco, Olá. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, as coisas estão se sucedendo numa velocidade estonteante, não é? Sim. Não é velocidade de história, é velocidade de crônica mesmo, né, Marco? E é tão rápido aquelas coisas, Garebe, de que o dia parece que tem 48, 72 horas. Porque é um processo muito rápido que lembra certas transformações ao longo da história ocidental, que quando você começa a ler fica aquela narrativa empolgante, porque acontece muita coisa. Tanto que hoje a gente estava tentando lembrar, lembra que ontem começamos até o Jornal da Manhã lá falando do Mercadante e das revelações do Marzagão, que parece coisa da pré-história. Parece coisa da semana passada, não é? E foi anteontem, no entanto. E é incrível, né? Um negócio muito rápido, vai passando as coisas, você fala, caramba, né? Bom, vamos pegar os acontecimentos do dia e daí a gente vai puxando o fio da meada. Perfeito. Villa. Hoje foi dia de dar posse no Ministério da Casa Civil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Pouco depois da posse, um juiz federal disse que nada disso. Lula tinha de sair do ministério. Ele deu uma liminar suspendendo a nomeação. Então Lula foi e voltou. Villa. Ele parece o Roque Santeiro, lembra da novela do Dias Gomes? Grande novela, célebre, ficou muito famosa, né? Lima Duarte, Regina Duarte e tal, que foi sem nunca ter sido tal. É o Lula, parece. Nós até estamos brincando, teve a posse e a desposse. Então ele foi sem nunca... O que lembra também a Guerra de Canudos, tem a história do... Porque, na verdade, a inspiração do Dias Gomes foi o Cabo Roque, que na terceira expedição do Moreira César, ele teria morrido, supostamente, segundo os jornais da época, protegendo o corpo do capitão Salomão, que morreu da artilharia, que é nome de uma rua até em São Paulo, no centro, até a morte o corpo do seu comandante e tal. Uhum. E ele virou exemplo, criaram uma moeda Cabo Roque, travessa Cabo Roque. Bem, dias depois, uma semana depois, encontraram o Cabo Roque vivo. Falaram, pô, mas você não protegeu até a morte o corpo do seu comandante? Ele falou, não, eu saí correndo como os outros. Então, então um pouco Lula, o Cabo Roque foi... Agora, vai ser o que mostra que esse governo nomeia o ministro da Justiça, dura uma semana, o prazo de validade é muito curto, né? É crise, a situação vai se agravando cada vez mais, entrou agora esse Aragão, que é o homem do Santo Daime, não sei se ele tomou chazinho ou não tomou chazinho, né? Como é que vai ser, como é que ele começa o dia, também a discussão, se pode ou não pode, as interpretações que falam, não, mas antes de 88 pode, mas alguns falam, não, ele pode levar as vantagens, né? E o tempo de serviço, porém não porque pode. Porque ele é integrante do Ministério Público. Do Ministério Público. Como então, era o Wellington. Sim, César, o anterior. O Lima e Silva, que não era o Wellington do Waterloo e nem o César da Gália, né? Exatamente. Villa. O que significaria ter o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, que é simplesmente o cargo ministerial mais importante do Planalto? É um primeiro-ministro que tem funções essencialmente administrativas, né? Porque você despacha, passa tudo por ele, a assinatura dos principais cargos de confiança, tudo passa pela Casa Civil. E ele sempre foi um homem que totalmente afastado desse cotidiano administrativo. Os 8 anos da presidência Lula, durante os primeiros, até 2005, foi o Zé Dirceu, e depois quem assumiu o cargo, por causa da crise do mensalão, ele foi obrigado a sair, depois foi cassado pelos pares na Câmara dos Deputados, foi a Dilma tal. Na verdade, ele não vai fazer nenhuma dessas tarefas administrativas tal. Isso vai ficar ligado. Pode ser que isso seja tarefa do Jacques Wagner. Jacques Wagner ficou como adjunto. Que adjunto, criaram inclusive um ministério só para ele, né? Que é um negócio assim, inacreditável, né? E o Lula vai tentar salvar o governo. Só que, como nós temos insistido, o Lula é um tigre de papel. Ele não tem mais o poder de mobilização, de articulação. Ele achou que chegaria a Brasília agora, seria recebido como uma espécie de salvador. Nada disso. Tanto que as manifestações, os petistas que foram fora do Palácio do Planalto dar apoio a ele, tinha lá uma centena e meia, se tanto. O mais exagerado diria que teria 200 pessoas. Ao contrário dos 5.000 que ontem à noite, no momento em que a indicação, quer dizer, no momento não, pouco depois da indicação ser feita, foram imediatamente, espontaneamente para frente do Palácio e dizer, Lula aqui não, Lula aqui não aceitamos essa E se nós observarmos perfeito a cerimônia,
Se de um lado você tem a claque, UNE, UBS, MST, MTST, tudo aquilo que é sustentado pelo projeto criminoso de poder com dinheiro público, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Mas entre os políticos que estavam sentados do lado de cá, se nós olharmos, de frente, portanto, para presidente, era um ar de velório, né? É bom lembrar que lá estava Paulo Maluf, por exemplo, estava presente. Paulo Maluf, claro, ele estava se sentindo em casa, né? Vamos ver trechos da posse dos ministros da Dilma e as falas da Dilma. Vamos lá. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Olha, acho que não gostou muito de ser ministro, de ser chamado de ministro, ele prefere presidente mesmo. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Bom, Vila, pode até ser que a Dilma, que tem um governo desmilinguido, esfarelado, conte mesmo com a ajuda do Lula. Mas ontem ficou muito claro Sim. que essa operação toda, nomeia Lula, tinha outro objetivo. Sim. Era tirar o Lula da frente do trem da Lava Jato. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu insisti muito nesses dias, Greve, quando eu li o noticiário político, eu vi alguns dizendo assim, não, é um perigo, Lula, ele vai chegar no governo, vai ser um verdadeiro trator, vai rearticular a base política e vai tirar a economia da crise. Eu sempre achei que isso era uma enorme bobagem, e aí os fatos estão comprovando que é uma enorme bobagem. Porque, de um lado, nós não estamos vivendo a conjuntura de 2003 e de 2004, no início do primeiro governo Lula tal. A conjuntura política é muito complexa, a mais grave crise da história do Brasil republicano e a mais longa no tempo também, tanto em profundidade como em longevidade e tal. E em termos econômicos, a situação é gravíssima. Nós provavelmente teremos esse ano em termos de -4, alguns falam até -4,5 tal de recessão. E o ano passado menos 3,8, 2014. Talvez pior do que a do ano passado. Pior do que o ano passado. Tudo indica que vai ser pior e já contaminou também em 2017. E os agentes econômicos, todos os investidores estrangeiros, todo mundo desconfia do governo tal. Então, mas davam ao Lula um poder, uma importância que ele nunca teve. É uma coisa que eu insisto. Você transforma o adversário em algo que ele não é. Você dá uma importância a ele que ele não tem. Ele não tem mais essa importância política, não tem mais a popularidade que tinha e a economia está destruída. O Lula, então, chegando, seria uma espécie de salvador. Eu insisti aqui tanto nessas conversas de quinta-feira que tem duas variáveis que são fundamentais e que eles não tinham controle. Uma, a crise econômica. Outra, a Lava Jato. E a Lava Jato não para, porque nós tivemos a conversa Marzagão, Mercadante, vimos a tentativa de comprar o Delcídio, feito pelo Mercadante Amando, da Dilma, e aí é importante abrir um parênteses, e essa semana revelou que a Dilma não tem essa história de que o Lula é marginal. Eu vou usar a expressão marginal porque ele não é mais cafajeste, como eu estava falando, ele é marginal, a conversa que nós ouvimos nos áudios é de marginal, mas a Dilma também é marginal, porque a conversa que ela teve sobre assuntos públicos, porque ele não é uma conversa de bate-papo sobre futebol, sobre qualquer... Não, eles estão decidindo questões da coisa pública, da res pública e tal. Ela é marginal igualzinho, ele mostrou que ela é tão criminosa como Lula. Isso foi importante para mostrar que não há dissociação entre um e outro tal. E na conversa que eles foram tendo, decidindo o que eles iam fazer, a questão fundamental qual era? Como afastar o Lula do juiz Sérgio Moro. Era esse o objetivo central. Então, tudo que nós ouvimos, ela tentou hoje desmentir, falar isso, aquilo, tal, isso é uma enorme bobagem. Então, a questão toda do Lula, e estava demonstrado que a insistência que nós falamos durante meses, anos, do envolvimento do Lula como réu oculto no Mensalão e chefe do Petrolão, hoje mesmo conversando com o ministro Gilmar Mendes, ele lembrou que o Eros Grau, lá em 2007, quando foi recebida o inquérito que virou ação penal 470, ele disse assim, mas está faltando um aqui. Quem era que está faltando? Está faltando o Lula, né? O Lula, afinal, ele é o chefe dos chefes da quadrilha do Mensalão e tal. Então é interessante que todo esse arcabouço está se revelando, né? É um processo de revelação. Parece a ideia do final dos tempos, revelando o apocalipse e tal, né? Da ilha de Pátimo, lá do João. Então o processo está se mostrando. E o Lula chega, se é que ele vai permanecer como ministro, absolutamente enfraquecido e próximo de ser preso. Porque se ele não ficar como ministro, e tudo indica que não ficará,
dessas pendências, porque caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Olha o azar do Lula. Lula, você é azarado pra tudo agora. Dá tudo errado, você é um nada. Quando nós brincamos... Inferno astral. Tá inferno ele não é jararaca, é minhoca, nós insistimos nisso, que ele não é, era muito fraco, caiu nas mãos do Gilmar Mendes, ou seja, o que pode ter uma ordem de prisão do Sérgio Moro. Não será a um ponto fora da curva, porque ele construiu toda essa chegada, esse golpe de Estado, sem um voto, que ele na prática, ele é o presidente da República, desmoralizando a Constituição brasileira, rasgando e humilhando os brasileiros, para fugir do juiz Sérgio Moro. Toda essa manobra que ele fez vai dar tudo errado, porque tudo indica que ele não ficará como ministro. É muito provável que ele não consiga ficar. Olha só, eu acho importante a gente ouvir de novo o áudio da conversa entre Lula e Dilma. Sim. O grampo dessa conversa, que foi liberado ontem pelo juiz Sérgio Moro. É um documento histórico. Histórico, esse áudio, certo? Histórico, é verdade. E depois a gente vai ouvir o comentário da Dilma e você comenta, tá bom? O comentário da Dilma no discurso de posse. Perfeito. Vamos ouvir o áudio de novo. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera Ah, tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Bom, esse é o áudio, Sim. que já veio à tona ontem. Vamos ver o que a Dilma disse a respeito dessa conversa na sua fala de hoje. Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura, e portanto isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Achei bacana esse documento de posse que não tem papel timbrado da presidência da República, nem nada, né? Um papelzão branco É um assim, papelzão, né? você imagina que você fala isso aí, você falsifica em qualquer lugar. Você tem que ter o timbre da presidência, o brasão da República. Quer dizer, o PT tem tamanho ódio em relação à tradição brasileira, à bandeira brasileira e o brasão da República, que é um papel, um simples papel. Você pega um papel A4 aqui, sulfite, vai lá, Vamos fazer escreve. uns termos de posse pra vamos fazer, gente, então, Vila? eu vou tomar posse na presidência da República, já que virou, qualquer um chega lá, entra. Ou seja, o que nós temos é uma quadrilha, um grupo de marginais que tomou o Palácio do Planalto. O Lula, eu insisti nessa questão, e hoje mesmo o ministro Gilmar Mendes reforçou essa história que você tem uma quadrilha, uma conspiração de uma quadrilha que toma o Palácio do Planalto para si. E o Lula é um chefe de quadrilha, né, que junto com a Dilma, e nesse sentido foi muito bom esses áudios revelarem que eles são iguais, ela o tratando num dos áudios sempre por senhor, 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 e ele a tratando da forma assim, ô Dilma, faça isso, e inclusive desqualificando as mulheres. Foi terrível a referência que ele faz à Clara antes, secretária dele, que durante 8 anos, e agora está do Instituto Lula, mas durante 8 anos ficava secretariando tudo o que acontecia no governo, dizendo que a Clara ficou muito satisfeita que a gente chegou num apartamento, quando ela abriu a porta do apartamento, tinha 5 homens. E ela ficou toda feliz porque chegaram os 5 homens. Olha o nível, ele é baixo, ele é cafajeste, como eu tinha dito semana passada, mas ele é marginal, porque toda a conversa que nós ouvimos é de grupo criminoso. Eu tenho certeza que o Marcola, se tiver um grampo do PCC, chefe do PCC, conversa em nível mais alto, mais elaborado as construções das frases do que o Lula. O Lula é pior que o Marcola, porque o Marcola ainda coloca em risco a sua vida, né? Ele vai com revólver. O Lula usa a caneta para assinar
imaginar crimes contra a nação brasileira. O Marcola faz o ato individual, assalta uma empresa, assalta uma pessoa, sequestra. O Lula sequestra o Estado brasileiro. Caramba, Vila. Caro, eu acho que é muito importante isso que você está dizendo, que é o seguinte: os últimos 2 dias mostraram que não só o Lula está envolvido em todas as falcatruas do Mensalão e do Petrolão, mas que a Dilma não pode mais se esconder atrás daquele discurso de, olha, Sim. os outros fizeram, a Dilma é honesta. Perfeito. Porque ela aparece tanto nas conversas do Delcídio, quanto nesses áudios. Não só nesse áudio que a gente mostrou, mas também um outro áudio em que o Lula aparece falando com o Jacques Wagner, e ele diz ao Jacques Wagner, olha, pede para ela, referindo-se a Dilma, Sim. falar com a Rosa Weber. Porque quem Isso. sabe a Rosa Weber faz aquilo que os homens não sabem fazer, certo? Ou seja, fica claro que a Dilma está envolvida numa Sim. tentativa de bloquear Perfeito. ações da Lava Jato. Perfeito. Né? Eu acho que é importante ressaltar isso, porque, enfim, a Dilma ainda é formalmente a presidente do Brasil, certo? Por incrível que pareça. O desafio institucional é decidir se tem provas e condições políticas e tudo mais para um impeachment da Dilma, né? Sim. E assim, um véu que protegia a Dilma, o da honestidade pessoal, parece que caiu nesses últimos 2 dias, né? Caiu. Isso é muito importante, cara, porque é o seguinte, em 2011, no primeiro mandato de Dilma, alguns, eu dizia não, mas alguns, sempre tem aqueles otimistas, tal, com o projeto criminoso de poder, que diziam o seguinte, Dilma está se afastando de Lula. Em seguida, Dilma pode romper com Lula. Por quê? Ela era chamada de faxineira, que ela estava enfrentando os malfeitos, a expressão que ela usava, a corrupção do seu governo, mais corrupto, junto com o Lula, da história republicana, maior desvio de recursos públicos é o Petrolão, isso é inegável, laudo da Polícia Federal, 42 bilhões e tal, e que ela estava com isso criando problemas, porque ela estava fazendo a faxina e atingindo interesses, e mostrando que ela era diferente do Lula, ela não fechava os olhos para a corrupção, ela enfrentava. Segundo, que ela era gerentona. Então, era uma brilhante gerente, diferente do Lula, conhecia a máquina pública como nunca. E eu dizia que não, ela era um Pacheco, um personagem do Essa de Queiroz, lá do Correspondência Inédita de Fradique Mendes, que ela era uma incapaz absoluta, que a gente sequer entendia o que ela falava. Bem, alguns da oposição ficaram muito satisfeitos com isso e começaram a dizer, ela vai romper, vai romper. Ela mandou uma carta saudando o aniversário do Fernando Henrique Cardoso e ele ficou todo feliz, parecia um cachorro quando toma uma pancada, quando dá um pedacinho de carne, balança o rabinho e tal. E ficaram todos satisfeitos. Por quê? Porque a oposição não queria combater. Parte do que eles são hoje, não pensa que é mérito do projeto criminoso, dos marginais do poder. Expressão da Ação Penal 470, vai lembrar de um dos votos marginais do poder. É nada, é porque a oposição deixou o campo aberto e eles foram ocupando. Aí o que acontece? Hoje foi passando o tempo. Nós vimos a campanha eleitoral de 2014, basta vir a delação da Mônica Moura revelada amanhã, por exemplo, se for, mais uma coisa que atinge diretamente a Dilma tal. Começou a revelar. E aí, esses áudios, né, tanto aí do mercadante, office boy, para o mal, porque eu fui office boy quando cheguei a São Paulo, trabalhei para diabo, mas entreguei correspondência, não havia internet, não havia nada disso, você precisava levar, trazer as coisas e tal. Ainda precisa, tem muito office boy por aí. Agora tem o motoboy, mas o office boy fazia a gente correr quase sempre atropelado, aquelas coisas todas. Aí o que interessa é que essa senhora usou o mercadante como emissário para comprar o Delcídio, através do assessor do Marzagão e tal. E agora esses áudios que o país assistiu atônito, né, ouviu atônito tudo isso, nós ficamos, um absurdo tal, né, a forma como ela trata a coisa pública, como se fosse deles, como é que o Jacques Wagner conversa por telefone, né, a linguagem chula, a linguagem baixa de marginais, não é nem de gente que está no boteco, porque o cara vai no boteco, trabalhou, para no boteco, toma uma cachaça, o que for, toma uma cerveja. Não, é de vagabundo, porque o Wagner é vagabundo e Lula é vagabundo. Lula não trabalha desde 1972, quando chegou ao sindicato e tal, como diretor de Previdência. Então, quando você vê tudo isso, você fica assustado. Ô, Vila, deixa eu chamar a atenção para uma nota Sim. muito importante. Desculpa Perfeito. roubar um instantinho do seu programa na quinta-feira, para chamar a atenção, que eu quero que você comente também, para uma nota que a Vera Magalhães publicou hoje no Radar. Perfeito. É o seguinte, ela disse que o Ministério Público Federal em Curitiba preparava denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pediria a sua prisão preventiva hoje, Sim. quinta-feira.
A fundamentação do pedido de preventiva seriam as tentativas de obstrução da justiça evidenciadas pelos grampos, certo? Perfeito. Assim como fora intimado previamente de que havia mandado de busca e apreensão em sua casa e na dos filhos, naquela fatídica sexta-feira. Sexta-feira, perfeito. Lula também foi informado previamente da movimentação da força-tarefa. E o vazamento de que a prisão estava sendo preparada levou a conversa entre Lula e Dilma interceptada pela Polícia Federal. Perfeito. Ou seja, tinha vazado que o Lula estava mesmo correndo o perigo de ir preso. Essa nota é importante por isso. Muito importante. Mostra que tinha vazado que ele estava correndo o perigo de ser preso e que, portanto, essa correria para pôr o Lula para dentro do ministério, lembrando que a posse originalmente estava marcada para o dia 22. Sim, terça-feira. Eles anteciparam para hoje. Claro, quinta. Os convites para a posse foram impressos de correria na noite de ontem, né? Perfeito. Então, quer dizer, mais um indício aqui de que nada disso foi feito com intenções simplesmente de ajudar o governo a se reaprumar. Né? Não, perfeito. É um passa-moleque na justiça. O Lula, quando eu falo que ele é marginal, sem nenhum problema. O quadrilheiro, corrupto, bandido, cafajeste, sem nenhum problema. Ele é muito mais do que isso, né? O que eles fizeram? A posse, eu lembro quando ontem começaram a falar que a posse seria terça que vem. Eu fiquei até pensando, mas por que terça que vem? Aí começamos até a elucubrar, cada um falava uma coisa, etc. Tal. Aí eles antecipam, correm para fazer hoje, justamente, a nota da Vera é fundamental, e o que vai ocorrer é antecipar para ele fugir da justiça. Agora, o que pode ocorrer não é improvável, ao contrário, porque ele quis dar um passa-moleque. Quis dar uma de malandro, de pilantra do sindicato, que fica na Rua João Basso, lá em São Bernardo, tomando cachaça no boteco da esquina. Ele acha que aquela malandragem na esfera sindical, ele fez durante 8 anos e fez depois durante o primeiro mandato e agora no segundo, mas não fará mais, porque isso vai acabar esse ano. Então, o que pode acontecer é o seguinte, caiu nas mãos do ministro Gilmar. O ministro Gilmar certamente sabe dessas manobras, é um ministro seríssimo e não vendido ao projeto criminoso de poder. Vamos lembrar que ontem, né, Vila, durante a sessão do Supremo, sim, em que se estava discutindo, né, o rito do impeachment, sim. O ministro Gilmar parou ali no meio e fez um discurso. Sim. Né? Histórico. Esse é histórico, no sentido de, no calor da hora, você colocar o dedo na ferida. Mostrar que a Suprema Corte não pode ser um puxadinho no Palácio do Planalto, uma corte bolivariana que serve ao Executivo, tal qual nós vimos a tragédia da Venezuela, que vamos torcer que já esteja caminhando para o fim e tal, né? E ali, quer dizer, caiu agora nas mãos deles. O que acontece? Se fica bem claro que essa é uma manobra de obstrução à justiça, não tem nenhum caráter administrativo, de gestão da coisa pública e tal, e ser negado, e ser despossado, ele pode ser imediatamente preso. Pode ser imediatamente preso. Ou seja, a prisão do Lula está muito mais próxima do que ele imagina. A posse, o ar da posse é um ar de velório. Porque se de um lado, volto a dizer, tinha aqueles lá, UBS, UNES e tudo que funciona, que tudo se sustenta com o nosso dinheiro, os políticos estavam, eu observei quando a imagem focalizava Kassab, Maluf, né, toda a quadrilha ali, são quadrilheiros tal, né, aí você vai olhando tudo aquilo, Antônio Carlos Rodrigues, aquele vereador de São Paulo, o Toninho, famoso Toninho, todo mundo na Câmara conhece, pessoa séria, então, era um ar de velório, o Lula também estava muito incomodado, ela estava tão nervosa, a presidente, que ela se embaralhava. Ora chamava ele de ministro, ora de presidente. Né? Olha ali, Vila, tem um trechinho dissonante da posse. Vamos ver esse trechinho aí que saiu do Bom dia. Saiu da encomenda. Foi o Major Olímpio, aqui de São Paulo, do Solidariedade, aqui de São Paulo, que acabou depois sendo quase apanhando ali dos petistas, né? É posse que é comício, porque é posse de ministro. Se aqui eles estão transformando também numa república bananeira, né? Porque não é possível você imaginar posse de ministro que é um comício. Isso não é um comício, né? Vai acabar numa solução assim, Salvador Allende, o governo todo ali dentro do palácio, cercado pelo povo todo dizendo, ó,
Não pelo exército. Agora é diferente, porque hoje o que era curioso em certo momento das imagens do Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto colocou a polícia, o batalhão de guarda e pediu ajuda à polícia militar para se proteger do povo. Ou seja, o PT não o descolamento, por isso que ele fala, eles são de uma fragilidade hoje absoluta. A gente não imagina que eles tenham poder. É o fim do PT, é a agonia que não pode ser, eu volto a insistir, a agonia do PT, do projeto criminoso do poder, não é a agonia do Brasil. Eles são desesperados, né? Então, e colocando, e o meu temor, Grebe, é o seguinte, que num gesto translocado desses criminosos marginais que estão no Palácio do Planalto, em algum momento de cerco do Palácio do Planalto, que a tensão vai aumentar. Amanhã na Avenida Paulista está tremendo hoje. Imagens essa é Brasília, de Brasília, né? E de São Paulo, né? E de São Paulo. Que numa loucura, um maluco lá, desses criminosos marginais do PT, porque basta ver a conversa do Rui Falcão com o Jacques Wagner, meu Deus do céu, que nós ouvimos tal, alguém manda atirar, manda puxar o gatilho, etc. Isso tal. não vai acontecer, não. A gente precisa tomar muito cuidado e evitar provocação. Uma coisa que a gente tem, igual na Avenida Paulista. Hoje, a população está lá, vai continuar à noite, vai ter um ato à noite. Muitos dizem que não saem de lá enquanto não tiver ou a renúncia ou o impeachment da presidente Dilma tal. A tensão está muito grande porque as pessoas estão revoltadas de ouvir a desfaçatez com que eles tratam os assuntos da República. A revolta, porque as pessoas querem trabalhar, querem criar seus filhos, tem aqueles que já têm netos, querem estudar, querem prosperar, comprar sua casa, trabalhar, querem viver com esforço, com o produto do seu trabalho. Os brasileiros são bons, as pessoas querem trabalhar. Essa coisa, falar DNA corrupto de brasileiro. Quem tem DNA corrupto é o Lula, que é marginal, é a Dilma, é o projeto criminoso, é o Maluf que estava lá. Olha a que ponto chegou o Brasil, condenado na França há 3 anos, com ordem de prisão no Interpol. Em mais de 100 países, estava assistindo a posse do Lula na presidência da República, que na verdade a posse, ele não é um ministro, é um golpe de Estado. Nós assistimos... É o terceiro mandato do Lula, né? É um golpe de Estado nunca visto na história da América Latina. Você dá o golpe de Estado assumindo a Casa Civil, que na prática, lá no 4º andar, o gabinete fica no 3º, e é aquela velha história, antes ele chamava a Dilma para descer, agora ele vai chamar a Dilma para subir, porque ele é o presidente da República. E, Vila, tem uma coisa muito importante para se discutir, que é o seguinte. O Brasil é bem diferente hoje. Sim. Né? As instituições estão firmes, a gente tem um judiciário que funciona, a gente tem uma PF que está mostrando serviço, um Ministério Público independente. Tá tudo melhor do que era anos atrás. E é importante preservar essas coisas, né? Claro. Então tem uma discussão que é legítima em torno da legalidade daquela liberação dos grampos ontem, certo? Perfeito. É importante a gente discutir essas coisas. Claro. Tá certo ou não tá certo, né? Você conversou com o ministro Gilmar Mendes hoje. Sim. Qual é a sua avaliação sobre... Deveriam ter sido liberados esses grampos? É importante pro... Sim, segundo o ministro, sim. E ontem à noite, Miguel Reale Júnior, jurista, um dos autores do período de abertura do processo de impeachment, também falou na hora, quem autoriza é o juiz, e os grampos e tal, e a divulgação também é o juiz. Isso não viola nenhuma norma do inquérito que está fazendo, que inclusive não há nenhum disposto legal que proíbe, né? Então, e essa revelação ela foi extremamente importante, porque mostra que a jogada que está sendo feita de obstrução da justiça e mostra como é que funciona o poder devassa, quer dizer, de forma definitiva, né? Como é que o PT criminalizou a estrutura de Estado. O PT não é um partido político, é uma sociedade criminosa, uma organização criminosa. A expressão usada por Gilmar Mendes hoje de manhã para nós. Ele falou, é uma organização criminosa que tomou o Palácio do Planalto. Então é uma organização criminosa. Tem um chefe do PCC petista, que é o Lula, e aí você tem todos os outros irmãos, para usar o linguagem do PCC, que passa a ser a Dilma, o Jacques Wagner e outros. Então o Brasil vai repudiar. Esse governo, ele tem dias, ou no máximo uma outra semana de vida. Não é possível as instituições, hoje quando o ministro Celso de Mello, numa fala,
no Supremo Tribunal Federal, em resposta direta ao Lula, né, chamando de torpe e fazendo um ataque direto ao Lula, tal, tá claro que é intolerável ver um ministro falar assim, fala para Dilma então, falar com a Rosa, viu? Vai lá e conversa com a Rosa. Ou o Ricardo Lewandowski, que agora tá tendo de levar um pouco a voz, mas até hoje é inexplicável, encontro o Lewandowski com Dilma em Portugal, isso nunca ocorreu na história do Brasil, o chefe do Judiciário e do Executivo Federal se encontrando num país estrangeiro. Então, tudo isso é graças à nossa pressão. Achar que a justiça vai decidir segundo os autos, conversa fiada. Conversa fiada. A justiça só decide por pressão popular. Se nós continuarmos, tal qual está ocorrendo no Brasil, esse levante democrático, constitucional de respeito às leis, às normas constitucionais, né, nós pressionaremos os deputados, né, e para autorizar tal qual dispõe o artigo 57, compete privativamente à Câmara, tal, abertura do processo de impeachment, tal, e pressionar o Senado. Há uma condição quase que indispensável hoje para a vida, para ter tranquilidade no Brasil: Lula na cadeia. O Lula na cadeia, a prisão preventiva, primeiro, né, a prisão preventiva, porque ele obstruiu a justiça, ele desmoraliza instituições, ele incentiva a guerra civil. E quando ele conversa com o Vavá, o irmão dele. O Vavá é um que vocês devem se lembrar, que uma vez teve um grampo do Vavá, lá atrás, quando o Lula era presidente, dizendo assim, eu quero 2 pau para eu. 2 pau para eu, quero 2 pau para eu, é uma linguagem, traduzindo na língua portuguesa, eu quero R$2.000 dessa negociação que está fazendo, eu quero uma comissão, quero 2 pau para eu. É o Vavá, irmão dele. E ele diz assim, vamos dar porrada nos coxinhas, tal. No singular, porque o plural e o singular não existe na língua lulista, tal. Então a questão que se coloca é que essa forma de resistência democrática, única na história do Brasil, que nós somos marcados pelo golpismo, né? Tivemos golpismo ao longo de toda a história republicana, tal. Agora nós temos uma resistência no interior da lei e da Constituição. E isso é uma coisa maravilhosa na história do Brasil, que combina com outro fato, que é o interesse pela participação política. Saber que a República é de todos, né? A República não é de alguns e que a lei vale para todos. Nós temos uma igualdade dos cidadãos de acordo com a Constituição brasileira, que se tem problemas ou não tem alguns, mas é disparadamente a melhor Constituição brasileira, né? Tem artigos que são belíssimos, como o artigo 5º e não só, e outros tal. Então, essa revolta popular pelo cumprimento da lei e da Constituição, que é algo novo na história do Brasil, coloca o projeto criminoso petista e o marginal, chamado Luiz Inácio Lula Silva, que ele é o chefe da quadrilha. Depois tem os outros marginais, Wagner, Dilma, etc., que atende ordens do chefe do PCC petista e tal. Esses vão todos, logo vão ser acionados pela justiça, porque no fundo nós podemos até ter um problema de obstrução de justiça. Olha a que ponto eles chegaram. Não só que atinge o Lula, mas a presidente da República. Você imagina a presidente da República, do Executivo Federal, ser acionada e... Imagina ter prisão preventiva de presidente da República. Não é absolutamente impossível que tenha essa hipótese. Você imagina? Ela é prevista em lei. Ela, cabe ao Procurador-Geral da República... Vamos esperar que ele volte logo ao Brasil, exatamente, né? Fazer esse pedido. Ele tem que ser encaminhado ao Congresso, que pode autorizar a abertura de um procedimento judiciário. Perfeito. Daí vai para o Supremo. E se o Supremo realmente transformar a Dilma, denunciar a Dilma, né? Ela tem que ser afastada imediatamente por 180 dias até que se resolva a história, né? Então, é uma possibilidade. Agora, que ponto nós chegamos? Você imagina que país é esse? Como é que nós vamos funcionar desse jeito, né? A gente chegou aqui ao finzinho da nossa conversa, Vila. Eu só queria que você repetisse a sua previsão. Quanto tempo mais dura o governo? Olha, alguns dias ou no máximo algumas semanas. Vamos ficar com esse vaticínio do nosso historiador. Muito obrigado. Assim, espero, é bom para o Brasil, né? Porque meses ou terminar esse ano, continuar o próximo, não aguenta. A tensão social, o perigo é a guerra civil, Greia. Está aumentando. Vamos evitar uma tensão, choques de rua, caos social e econômico. Nós somos próximos do caos econômico. Uma crise sistêmica está na esquina, se não tiver uma rápida ação das autoridades econômicas de um outro governo, não do governo petista. E o perigo é o caos social. Temos de antecipar. E antecipar ou renúncia já, que é um ato unilateral da presidente, difícil que ocorra, mas não se sabe, ou o impeachment rapidamente. Lembrando que em 92... demorou 27 dias. Entrou dia 2 de setembro e a votação foi dia 29. Portanto, 27 dias. Parece que há uma disposição agora para que isso ocorra. Perfeito. Bom, muito obrigado pela visita de novo, Marco Antônio Vila.
Até o próximo encontro aqui. Com mais novidades, Com mais sempre tem, novidades né? sempre. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição. Bom dia.